A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está no livro de Isaías, no capítulo 32. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Está escrito assim: reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão abertos. Uma palavra, uma promessa, uma declaração que foi confirmada por outros profetas, a mesma declaração, a mesma promessa de Deus para o seu povo, dizendo que reinaria um rei com justiça e dominaria os príncipes segundo o juízo, segundo a justiça. E diz no versículo 2, e será aquele varão como um esconderijo. Isso é muito glorioso, amados. Um varão como um esconderijo. E essa palavra varão, ela precisa que nós usemos ela como uma chave que Deus nos dá para entendermos mistérios que o Senhor tem para revelar a cada um de nós. Varão, em hebraico, é a palavra ish. Significa um homem, um marido, um indivíduo, um macho. E mulher é isha, uma mulher, uma esposa na sua forma feminina, certo? Então, naquele tempo, essas foram as palavras que foi usado para escrever essa porção das Escrituras. E será aquele varão. E no lugar dessa palavra traduzida para nós de varão, em hebraico está a palavra ish. E diz que esse homem, seria como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Precisamos meditar nessa porção, não podemos conduzir essa porção e ler superficialmente, mas precisamos parar, orar, meditar. Naquele tempo, a palavra ish, frequentemente se referia a um sentido de nobreza, um homem nobre, um homem digno, um homem que a sua força estava também dentro de um prestígio social, moral, diferentemente da palavra Adão. Adão significa humano, humanidade, usado para retratar a humanidade. Então, naquele tempo havia o costume de se dizer Binai Adam. Binai Adam era filhos de homens. Quando se usava a palavra Adam, filhos de homens, estava se referindo a homens de classe baixa, não economicamente, mas socialmente, pessoas más, impuras, pessoas que estavam em trevas, pessoas que estavam sem a luz, destituídos de luz, certo? De classe inferior, que não conseguiam romper, que eram desprezados e muitas vezes perseguidos. Mas Binai Ish
referia-se a filhos de alta classe, filhos com nobreza no seu coração, com sentimentos de fazer o bem ao próximo, fazer o bem à sociedade, fazer o bem aonde vivia, onde estava posicionado. E logo no versículo 4 nós lemos: o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria. O coração dos imprudentes, amados, imprudentes, aqueles que não param para meditar, aqueles que não param para ouvir a Deus, aqueles que não param para receber conselhos da palavra, são imprudentes. A Bíblia fala sobre o homem imprudente que construiu a sua casa na areia, não usou da prudência de fazer um bom alicerce, de alicerçar os seus caminhos na rocha. Então, amados, a Bíblia ela traz revelações quando nós meditamos e oramos e buscamos nela. Ela é uma fonte inesgotável num saber acerca do reino de Deus, do mundo espiritual e daquilo que está reservado para nós. E diz assim ainda no versículo 4: e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Quer dizer que haveria uma transformação quando esse varão viesse para reinar, de tal maneira que os imprudentes deixariam de ser imprudentes, iriam conhecer, entender e edificar as suas vidas, caminhar com sabedoria. E até a língua dos gagos, aqueles que tinham dificuldade de falar, que não se achavam capazes de pronunciar, eles estariam prontos para falar e falar distintamente, quer dizer, falar com força, com autoridade, com fé e poder. Então, dentro dessa porção que nós lemos, nós podemos ver aí uma mudança, uma transformação anunciada, uma salvação anunciada através de um homem, através de um varão que haveria de vir, iria reinar com justiça. Então Deus já usava dos seus profetas, centenas de anos antes, já profetizava a vinda do Messias, a vinda daquele que viria nascido de mulher, como um varão, como um filho de homem, né? Bnai-Ish, cheio de dignidade, de hombridade, de caráter, um poder e uma força sobrenatural. Deus falava de alguém que iria reinar, quer dizer, que iria ter autoridade, ia reinar com justiça, quer dizer, com equidade, né? Não iria usar de coisas que desagradavam a Deus, mas estaria reinando segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o falar de Deus. Então, nós vemos lá no capítulo 61, já passado algum tempo, Deus ainda proclamando através da própria boca de Isaías o que Jesus iria falar acerca de si mesmo e o propósito para o qual ele tinha vindo. Então, meu amado, minha amada, você que parou para ouvir, preste atenção nessa salvação que foi proclamada para nós, para você, para mim, para todos quantos receberem essa mensagem no seu coração. Então, Isaías 61, versículo 1 até o 3, está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amados, é quando nós lemos uma salvação que seria anunciada entre Isaías, no capítulo 30 e até o capítulo 60, Isaías, ele já traz como que se já estivesse tudo pronto e tudo feito já, realizado, e apenas aguardaria o tempo oportuno para se manifestar a glória de Deus sobre a face da terra. E ele fala sobre o Espírito de Deus já agindo e trazendo esse varão. Então essa porção, ela descreve, amados, o ministério do ungido de Deus, ungido por Deus, como alguém que cura, alguém que é mensageiro da liberdade, da consolação, mensageiro da paz, mensageiro do amor celestial, mensageiro de um Pai amoroso que aguarda de braços abertos receber os teus filhos, mensageiro anunciando consolação àqueles que estão tristes, para que se voltem para esse Deus, porque Ele é um consolador. Então nós vemos no versículo 1 Jesus citando, o versículo, ele mesmo, na sinagoga de Nazaré, ele citou o primeiro versículo e a metade do segundo versículo que nós acabamos de ler. Ele se levantou em Nazaré e ele declarou acerca de si mesmo o que pairava sobre ele, o que estava sobre ele. E o que estava sobre ele era a glória de Deus, era a unção divina que ele recebeu para cumprir um propósito na terra, para cumprir uma missão na terra. Então ele proclamou, ele citou esse versículo 1 e a metade do 2 do capítulo 61, e nós podemos ver aquilo que ele falou, porque ficou escrito para nós. E ele disse em Nazaré, naquela sinagoga, que o Espírito de Deus estava sobre ele. Por quê? Porque ele tinha uma unção nele. Ele podia sentir a unção. Ele tinha a presença de Deus. E essa unção e essa presença incumbia a ele de uma missão, de pregar boas novas aos mansos, quer dizer, aqueles que não atacavam o reino, aqueles que não atacavam o nome de Deus, os mansos que estavam preparados no seu coração para receber a visitação do Pai. E para esses ele foi enviado para restaurar aqueles que estivessem contritos de coração,
a dizer a eles que a liberdade estava já com eles, no meio deles, e para eles ele veio para libertá-los e colocá-los em liberdade de toda prisão que havia sobre a vida deles, seja física, material, espiritual. E nós podemos ver em Atos e também através do viver dele, que de fato o que ele declarou acerca de si mesmo foi profetizado e foi cumprido no seu tempo ainda. Presos foram libertos, né, de cadeias que não poderiam se soltar, amarras de enfermidade, cadeias e prisões espirituais, peso de injustiça sobre as suas vidas. E ele veio e ele apregoou que era tempo de se aceitar o Senhor, de receber a Deus, e que o dia da vingança chegaria. Quer dizer que Deus, pela sua própria justiça, ele não deixaria passar as injustiças que foram cometidas contra eles, né? E esse Deus justo iria ordenar acerca deles que se lhe dessem ornamento por cinza. Era um povo que vivia chorando, vivia amargurado, cheio de tristeza na sua alma, cheio de amarguras dentro de si. E Deus falou que ia ordenar que lhe dessem óleo de gozo em lugar de toda essa tristeza, e veste de louvor no lugar de espírito angustiado. Então, ele afirmou o que nós lemos, né, em Isaías, e ele descreve nessa porção a essência do seu ministério. E amados, nós não somos chamados para um ministério diferente. Nós somos chamados para dar continuidade na obra daquele que nos envia, daquele que nos chama, daquele que nos unge, daquele que nos enche do teu Espírito, daquele que nos forma e nos traz a sabedoria do alto, o entendimento, as revelações. Então, de igual forma, ele descreve o seu próprio ministério, mas também ele descreve o ministério básico que ele outorgou a mim e outorgou a você. Ele fez do seu povo, ele fez de todos aqueles que receberam a ele como seu Salvador um reino de sacerdotes, né? Reis e sacerdotes. Quer dizer que haveria autoridade sobre eles de poder evangelizar, de ministrar sobre a vida do povo de Deus como sacerdotes. E nós devemos, amado, entender que todos foram chamados para isso, todos, sem distinção. Então eu quero falar para você que parou para me ouvir. Deus colocou uma missão sobre você, para que você abra a tua boca e você leve o evangelho adiante. As boas novas que o Senhor já cumpriu na cruz do Calvário, que ele já derramou seu sangue precioso para nos salvar, para salvar todos quanto aqueles que Deus colocar no seu caminho que precisa de salvação. Não feche a sua boca, mas antes semeie no coração daqueles que precisam sementes santas, sabendo e tendo a certeza, a convicção no seu coração que essa semente nascerá. Assim como você planta uma semente de feijão e você sabe que vai colher feijão, você planta semente divina e você tem a certeza que vai nascer aquilo que ela foi designada para dar o seu fruto na vida daquela pessoa.
Então, meu amado, Deus, Ele nos passou essa incumbência e esse ministério. E no versículo 2 ele fala o dia da vingança, ele fala sobre o dia da vingança de Deus. Esse dia da vingança de Deus pertence à segunda vinda do Senhor Jesus. Ele mesmo julgará, Ele mesmo fará justiça, e Ele mesmo é que vai avaliar o trabalho de cada um. Então, meu amado, faça isso com pureza, faça isso na presença de Deus, faça isso com amor no seu coração, sabendo que Deus não faz distinção entre um e outro. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. As nossas orações e o nosso coração deve estar pronto para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, mas também deve estar pronto para guerrear. E nós devemos buscar estar cheios do Espírito Santo de Deus, cheio da virtude, cheio da unção, cheio do poder. E nós devemos também estarmos revestidos de toda a armadura de Deus para nós lutarmos. E aqui no versículo 3 que nós lemos, existe um simbolismo, né, do Senhor falando das mudanças. Ele descreve ali as alegrias que há no coração daqueles que recebem a semente da palavra, daqueles que recebem o reino do Senhor em seus corações. Então, amado, nessa manhã, nesse dia, o Senhor quer trazer para você o reino de Deus. Ele quer que você abra teus olhos e enxergue além de uma visão natural. Que você permita que a visão celestial alargue a sua maneira de ver a sua própria vida, e a partir da visão celestial você passe a andar na presença de Deus, a andar no Espírito e andar em santidade, porque Deus, Ele quer reinar através de você. É através dos homens que Ele levanta, que Ele chama, é que Ele propaga o Evangelho, e é no meio desses que estão trabalhando, que estão servindo, que estão fazendo a obra, é que o Senhor desse meio tira pessoas, Ele levanta pessoas com ministérios para auxiliar todo o povo. Então ali Ele distribui dons ministeriais para alguns no meio daqueles que já estão servindo e trabalhando. Então, meu amado, esse simbolismo é um poder, é uma glória de Deus que desce sobre aqueles que são revestidos pela palavra, que recebem a palavra, que permitem a palavra ser semeada em seus corações. Então nós vemos ali o espírito angustiado recebendo ornamentos ao invés de tristeza, óleo da alegria. Nós podemos ver que aqueles que tinham veste, né, de cinza sobre eles, porque era costume deles se jogarem cinza sobre si mesmo, né, de se consumirem diante de Deus em choro, em pranto, em clamor, em oração, por conta das suas tristezas. Então o Senhor disse que traria mudanças, e Ele está aqui para fazer mudança na minha vida, na sua vida. Ele está aqui para, em lugar desse desalento que muitas vezes nós temos dentro de nós, Ele ficou de trazer um espírito glorioso sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, para poder te ungir e te alegrar, para mudar situações, para curar suas enfermidades da alma e também física. Ele veio para poder te colocar em liberdade, nas suas provas, nas suas lutas.
Ele veio trazer visão, ele veio para trazer luz e dissipar com as trevas, dissipar com aquilo que você não entende, você não consegue ver pela ausência da luz e está sofrendo sem muitas vezes enxergar uma saída para você. Então nós vemos no versículo 3 do verso de Isaías, mudança e substituição de uma vida deprimida, desgastada, sofrida por uma vida abundante. Essa vida abundante, ela é retratada pela veste de louvor. Veste de louvor. Muitos, amados, quando leem esse texto, vê e consegue enxergar que o poder do louvor e da adoração, quando Deus nos coloca em nossos lábios, né? Adoração, louvor, isso é suficiente e poderoso para afastar todas as obras opressoras das trevas. Então vista-se de louvor, vista-se de adoração, não murmure, não olhe para si mesmo como aquele que está órfão na terra, porque Deus não te deixou órfão, ao contrário, Deus, Ele está com você aonde você está, na situação que você se encontra, e Ele tudo sabe, tudo vê, mas Ele também tudo pode fazer. Então creia nele, invoque, porque o ungido de Deus, o Messias prometido, ele já chegou e já foi declarado salvação para todos aqueles que creem. Salvação completa, salvação em todas as áreas da sua vida, física, financeira, material, né, assim, emocional, relacionamentos, espiritual, reconciliação com o Pai. Vida abundante significa isso, uma vida completa na presença de Deus. E hoje o Senhor veio para trabalhar. Messias significa aquele que é ungido, né? Que foi consagrado, que é consagrado, que foi escolhido, que foi enviado. Então, naquele tempo, amados, os reis, os sacerdotes eram ungidos para fazer todo os ofícios através dessa unção. E hoje, por essa palavra, Deus quer derramar a unção para você evangelizar, unção para você estar com uma vida consagrada e separada do mundanismo, separado daquilo que impede a glória de Deus se manifestar. E o mais importante, a raiz hebraica para veste, que é atá, mostra louvor mais do que uma peça de roupa. Lá fala-se de vestes de louvor, né, e adoração. Mas nós, amados, temos que ver que isso não é apenas uma veste de aparência. E muitos estão vestidos hoje com vestes de aparência, vestes de religiosidade, vestes de posicionamento, chamando-se de pastores, de mestres, ou isso ou aquilo, sem na realidade ter essa unção, essa virtude dentro de si. Então as vestes, em hebraico, ela significa muito mais do que uma roupa, do que uma aparência. Saiba disso. Ela significa literalmente que nós devemos permitir que o Senhor nos revista e nos guarde de todas
as aberturas que podem entrar, elementos nocivos, né? Elementos hostis que possam penetrar tanto na nossa vida e quanto na vida daqueles que nós também estendemos a Ele essa unção, essa mesma unção. Então, nosso cálice deve estar cheio e transbordar. Nosso cálice deve estar cheio e derramar para aqueles que estão em nossa volta. Então, essa mensagem é uma mensagem especial, porque é uma mensagem de instrução e esperança. Esperança para dias melhores, esperança para aqueles que estão oprimidos, esperança para aqueles que estão sofridos, que estão debaixo de um espírito de medo, de temor, de dúvida e que não sabem como agir. Essa palavra é para você se vestir. Então vista-se com essa palavra, vista-se com a revelação desses versículos que nós lemos, da unção que está nessa palavra, vista-se do próprio Deus, vista-se da presença do Eterno, vista-se da presença daquele que é ungido. As vestes religiosas só servem para nos cobrir num dia que está mais frio, né? Ou quando nós precisamos aparecer diante da sociedade bem vestidos. As vestes religiosas que estão dentro dos nossos armários só servem para isso e servem como apenas uma vestimenta. Mas por essa palavra, Deus, Ele diz para você que quando você estiver em perigo, estiver em sofrimento, estiver em agonia, estiver em guerras espirituais ou qualquer situação em que esteja trazendo angústias no seu coração, vista-se dele, vista-se com um vestido de louvor, com vestes de louvor, veste de adoração. Essa é a mensagem que Deus deixa para você hoje, deixa para o meu coração hoje. Vamos nos permitir que o Senhor nos vista e nós estejamos vestidos por Deus com as vestes da tua justiça, vestes de louvor, vestes de adoração. Amém, meu amado? Haja então, a partir de agora, como alguém que está vestido e revestido pela glória da palavra de Deus, que tem poder para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Eu quero orar com você nesse momento, eu quero orar por você nesse momento. E eu te peço antes dessa oração que você compartilhe essa palavra, que você se inscreva nesse canal de evangelismo, que você compartilhe para fazer parte dessa grande obra de evangelismo na terra. Amém? Pai amado e santo, nós nos rendemos a Ti, rendemos diante de Ti e rendemos também, Senhor, por Ti, pelo Teu reino, pela Tua glória, pelos Teus propósitos, pela Tua vontade, nos rendemos e, Senhor, nos colocamos à disposição para que o Senhor nos encha, encha-nos, Senhor, da Tua virtude, encha-nos, Senhor Deus, do Teu Espírito, enche-nos, Senhor, das virtudes que nos faltam, enche-nos do poder, enche-nos da autoridade, enche-nos com a Tua palavra, com a Tua virtude, enche-nos, ó Deus, com as boas novas, Pai, para podermos evangelizarmos. Dá-nos, ó Deus, nós te pedimos sementes que possam, Pai, ser distribuídas segundo o seu propósito e a sua vontade. E aqueles que,
ó Deus, Pai, receberem essa semente, possam ver mudanças em suas vidas, possam ver mudanças, Pai, nas suas emoções, na sua alma, no seu viver, na sua maneira de pensar, de agir. Deus, transforme as nossas vidas para que nós possamos transformar aqueles que estão em nossa volta. Comece a tua obra a partir de nós. Deus, nós pedimos a Ti que nos vista, Senhor, nos vistas com as coisas que são do alto, que nos vista, Pai, nos revista também, Senhor, de toda a armadura de Deus, que nos dê, Senhor, poder e autoridade contra todo ataque maligno inimigo, contra, Senhor Deus, toda retaliação. Então mantém, Senhor, nós, Pai, nossas vidas, nossa casa, nossa família, debaixo da guarda, da proteção, do sangue que foi derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E guarda-nos, Pai, fazendo, Senhor, em volta de nós proteção, com uma muralha, Senhor Deus, capaz de rechaçar todo ataque maligno do inimigo. Guarda, Senhor eterno, também as nossas mentes. Guarda, Senhor, o nosso coração, para que esteja protegido, Pai, de todo ataque, de tudo aquilo que não provém de Ti. Deus, nós queremos a Ti, queremos a Tua presença. Nós queremos, Pai, cumprir, Senhor, os Teus propósitos. Nós queremos andar segundo a Sua vontade. Senhor, e nessa manhã eu oro por essa pessoa que parou, Senhor, para ouvir, Senhor, essa mensagem que está comigo, ó Pai, nessa oração. Que o Senhor entre no seu coração, toque na sua vida, toque na sua casa, na sua família, trazendo, ó Deus, óleo de alegria, Senhor, no lugar onde houver tristeza. Que o Senhor traga, Senhor, ornamentos onde houver cinzas, Pai. Que o Senhor traga ornamentos, beleza que vem de Ti. Que o Senhor traga, Pai eterno e santo, fé. Que o Senhor traga, Pai eterno e santo, poder. Que o Senhor traga virtude, que haja paz, Pai. Haja paz nas famílias, haja paz dentro dos lares, haja paz, Pai, entre, Senhor, os casais, entre pais e filhos e pais. Haja paz, haja união, haja guarda e a proteção, Pai, que só o Senhor pode dar. Vista-os, ó Deus, com vestes, Pai, preparadas por Ti. Ó Deus, trabalhe, Senhor, na vida deles toda a armadura de Deus para que possam vencer, combater os combates, ó Deus. Traga, Senhor, no coração deles, Pai, memória, Senhor, do coração, na mente, aquilo que o Senhor já tem derramado sobre a vida deles, Pai. Dê forças a cada dia, a cada manhã, um novo dia, uma nova preparação, um novo ânimo, Senhor, um renovo, fé e esperança, saúde e paz, e que haja prosperidade, Pai, em todas as áreas das suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Eu abençoo a sua vida, a sua casa. Eu abençoo você, não em meu nome, mas em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Deus seja louvado através da tua vida e através da minha vida também. Um beijo no seu coração e até a próxima semana, se Deus quiser.